Bem-vindos ao canal Corajosos. Prepare-se para viver momentos assustadores com as histórias mais aterrorizantes que você já ouviu. Se você gosta de um bom susto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, queremos saber suas histórias. Deixe um comentário compartilhando sua experiência macabra e quem sabe ela aparece no próximo vídeo. Agora, feche as portas, apague as luzes e venha se aventurar nas trevas conosco. Se tiver coragem, claro. Era difícil explicar por que escolhi aquela casa. Talvez fosse o isolamento, a ideia de ficar longe das vozes que, ironicamente, pareciam ainda mais altas no meio da cidade. Ou talvez fosse o preço ridiculamente baixo que um corretor quase constrangido me apresentou. Seja como for, assim que cruzei o portão enferrujado pela primeira vez, senti que havia algo naquele lugar que me puxava, como se me conhecesse antes mesmo de eu decidir ficar. A casa era grande, mas não imponente. Uma estrutura de 2 andares com pintura desbotada, janelas que rangiam como se reclamassem da passagem do tempo, e um jardim abandonado, onde mato alto e flores secas disputavam território. O cheiro de umidade invadia as narinas assim que se abria a porta, e o ranger das tábuas do chão soava como uma espécie de saudação desconfortável. Era o lugar perfeito para quem queria se esconder do mundo. Passei a primeira tarde organizando minhas coisas. Eu não tinha muito. Algumas caixas com roupas, livros e memórias que eu ainda não sabia se queria manter ou esquecer. Coloquei um porta-retrato da Clara, minha filha, no parapeito da janela da sala. Era uma foto dela rindo, a boca cheia de chocolate de um bolo que devorou no aniversário de 6 anos. Era impossível olhar para aquilo sem sentir o aperto no peito, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia guardar a imagem. Era como se precisasse de um lembrete constante de que ela existiu, de que aquela alegria fez parte da minha vida, mesmo que agora só sobrasse o silêncio. E que silêncio! Não era como em outros lugares. Aqui, o silêncio parecia quase físico, pesado. Tinha textura, como se pudesse ser tocado. Às vezes, era tão intenso que me fazia querer tossir, como se eu precisasse limpá-lo da garganta. Durante a tarde, os sons que vinham de fora, passarinhos, o vento, os estalos do telhado, preenchiam a casa, mas, ao cair da noite, a quietude se tornava avassaladora. A primeira noite foi pior do que eu esperava. A escuridão engoliu os cômodos, e mesmo com as luzes acesas, eu não conseguia me livrar da sensação de que não estava sozinho. Não era como se houvesse alguém ali, mas como se a própria casa me observasse. Ignorei o sentimento, me convenci de que era apenas o peso da mudança, e fui me deitar. Mas o sono não veio. Enquanto olhava para o teto, escutando o som monótono da minha respiração, percebi algo estranho: o silêncio. Não o silêncio habitual da casa, mas uma ausência total de som. Não havia os estalos da madeira, o vento passando pelas frestas das janelas, nada. Apenas uma quietude sufocante. Fechei os olhos, tentando afugentar o desconforto, até que ouvi. Era fraco, quase um sussurro. Uma voz fina, delicada, quebrando o silêncio com algo que parecia ser meu nome. Papai. Meu corpo gelou. Sentei na cama, com o coração disparado, os olhos procurando pelo quarto escuro. Não havia nada ali. Respirei fundo, passei as mãos pelo rosto e me forcei a acreditar que era minha mente pregando peças. A dor faz isso, disseram os médicos. A culpa faz você ouvir coisas que não estão lá, ver o que não existe. Ainda assim, eu sabia que tinha ouvido. Quando a madrugada finalmente deu lugar à luz tímida da manhã, senti um alívio ao perceber que o silêncio havia voltado ao seu estado normal. Mas aquela voz, ela ficaria comigo. No dia seguinte, decidi que o melhor seria seguir com a mudança e tentar me distrair com as tarefas da casa.
Passei a manhã arrumando os móveis, tentando dar um toque de vida àquele lugar que, de tão vazio, parecia sufocar. À medida que a tarde avançava, eu me peguei cada vez mais perdido em meus próprios pensamentos, como se algo me arrastasse para dentro de uma espiral que não conseguia controlar. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Eu andava pela casa, sentindo o peso dos olhos invisíveis sobre mim, e, a cada movimento, uma estranha sensação de desconforto me fazia olhar para trás. Mas eu insistia em me convencer de que isso era normal. A casa estava apenas se ajustando à minha presença, ou talvez fosse eu que ainda não me acostumara ao novo ambiente. À noite, eu me joguei na cama, tentando dormir. O quarto estava escuro. A única luz vinha da lâmpada fraca do corredor. A sensação de cansaço me envolvia, mas o sono parecia sempre distante, como se eu estivesse sendo mantido acordado por alguma força invisível. Era como se a casa me quisesse lá, mas me impedisse de realmente descansar. Foi quando ouvi a voz novamente. Desta vez, não foi um sussurro, não foi uma palavra solta. Era uma frase completa, clara e vinda de dentro da casa. Papai. A voz era inconfundível, clara. Não havia dúvida. Ela me chamava. O coração bateu forte em meu peito, e um frio percorreu minha espinha. Fiquei parado na cama, congelado. A voz ecoava na escuridão, mas não parecia vir de nenhum lugar específico. Estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Levantei-me com rapidez, com o pulso acelerado, procurando pela casa. Passei pela sala, pelo corredor, até chegar ao quarto de hóspedes, onde, curiosamente, a voz parecia mais forte. O ar estava pesado ali, quase como se a casa estivesse presa em um tipo de espera. E então eu a ouvi novamente. Papai, me ajuda. Era Clara. Era sua voz, tão real, tão viva, que me senti invadido por uma onda de emoções. Eu queria acreditar que estava apenas sonhando, que minha mente ainda estava perturbada pela perda. Mas algo me dizia que não era um sonho. Não era uma ilusão. A voz estava ali, presente, e eu não podia ignorá-la. Caminhei até a porta do quarto de hóspedes, hesitei e então entrei. O ambiente estava ainda mais gelado do que os outros cômodos. O ar parecia mais denso, como se estivesse absorvendo alguma coisa. Ao olhar ao redor, não vi nada de anormal. Mas a voz estava lá. Eu podia senti-la, como um peso na minha pele. Papai, por favor. Era quase como se ela estivesse implorando por algo. Algo que eu não sabia o que era. Eu me aproximei da janela, tentando ignorar o calafrio que tomava conta do meu corpo, e vi que as cortinas estavam levemente abertas. O vento entrava pela fresta, balançando-a suavemente, mas não era o vento que estava me assustando. Era a certeza de que a voz de Clara estava, de algum modo, viva na casa, querendo se comunicar de uma maneira que eu não podia entender. Fechei a janela, tentando afugentar o pânico que começava a tomar conta de mim, mas o eco da voz de Clara permanecia em minha mente, como se estivesse gravado em minha alma. Eu não consegui dormir depois da segunda noite. Passei as horas seguintes sentado na poltrona da sala, com as mãos trêmulas segurando uma caneca de café frio. Minha mente girava, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Era possível que minha cabeça estivesse pregando peças, mas a voz de Clara, era impossível ignorar como era clara, como carregava a mesma entonação e doçura que eu lembrava. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Precisava enfrentar aquilo de frente. Passei o dia explorando cada canto da casa, à procura de alguma explicação, algo que pudesse me convencer de que tudo era apenas fruto do meu luto. Comecei pelo quarto de hóspedes, onde a presença parecia mais forte. O cômodo era simples, com paredes de um bege desbotado e um guarda-roupa antigo que rangeu quando o abri. Dentro, encontrei apenas o cheiro de madeira velha e algumas teias de aranha. Mas,
Ao me aproximar de uma das paredes, percebi algo estranho. Havia marcas ali, arranhões verticais que se estendiam de cima a baixo, como se alguém tivesse passado as unhas repetidamente naquela superfície. Toquei as marcas com os dedos e senti um arrepio percorrer minha espinha. Enquanto inspecionava as marcas, senti a temperatura do ambiente cair. O ar ficou gelado, cortante, e então ouvi novamente: "Por que você me deixou?" A pergunta veio como um sussurro, mas parecia próxima o suficiente para que eu sentisse o calor de uma respiração ao lado do meu ouvido. Me afastei da parede, o coração batendo como um tambor. A voz de Clara estava carregada de uma dor que cortava mais fundo do que qualquer outra coisa. Eu não te deixei", respondi, minha voz tremendo. Não sabia se estava falando comigo mesmo ou com algo que não conseguia ver. Mas o silêncio voltou, deixando-me sozinho com meus pensamentos e o peso daquela pergunta. Depois disso, passei a evitar o quarto de hóspedes. Algo nele parecia amplificar a dor, transformá-la em algo quase físico. Mesmo assim, eu sabia que não poderia ignorar o que estava acontecendo. A casa parecia estar exigindo algo de mim, um enfrentamento que eu ainda não estava preparado para fazer. Depois daquela noite, minha rotina se tornou uma estranha combinação de inquietação e busca. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse confrontar o impossível. Decidi vasculhar a casa inteira, desta vez em busca de algo que não sabia exatamente o que era. Uma pista, uma explicação, qualquer coisa que justificasse as vozes e as marcas no quarto de hóspedes. Foi no sótão que encontrei o primeiro fragmento de resposta. O espaço era escuro e apertado, com um cheiro forte de mofo e madeira envelhecida. Entre caixas cobertas por poeira e móveis esquecidos, um caderno chamou minha atenção. Estava escondido sob uma pilha de jornais antigos, com a capa de couro desgastada e o papel amarelado pelo tempo. Quando o abri, percebi que era um diário. As primeiras páginas descreviam o cotidiano banal de alguém que viveu na casa décadas antes, mas, conforme eu avançava, o tom mudava. As palavras se tornavam mais erráticas, os parágrafos mais curtos e cheios de descrições perturbadoras. O autor do diário falava sobre ouvir vozes no silêncio da noite, vozes de pessoas que ele conhecia e que já haviam partido. Uma frase em particular me fez engolir em seco. "As paredes guardam tudo. Cada lágrima, cada grito, cada arrependimento. A casa nunca esquece." Enquanto folheava o caderno, encontrei mais revelações. O autor mencionava cartas que havia recebido de pessoas consolando-o por uma perda que ele não conseguia lembrar. Ele falava sobre um peso que parecia crescer a cada dia, como se a casa estivesse absorvendo suas emoções e devolvendo-as distorcidas. De repente, o ambiente ao meu redor pareceu mais denso, mais pesado. Olhei para o chão do sótão e percebi marcas de arranhões semelhantes às que encontrei no quarto de hóspedes. Meu coração acelerou, mas continuei minha busca. Foi quando encontrei as cartas mencionadas no diário. Estavam em uma caixa pequena, junto a fotos de uma família que parecia feliz, pelo menos naquelas imagens. As cartas descreviam uma tragédia que tinha acontecido na casa. A morte de uma criança, seguida por uma série de eventos que levaram os moradores a deixá-la para trás. A conexão foi imediata. A história daquela família parecia ecoar a minha própria. O ar parecia mais frio no sótão e, por um momento, tive a sensação de que algo me observava das sombras. Saí de lá com as mãos trêmulas, segurando o caderno e as cartas como se fossem a chave para decifrar aquele mistério. As cartas e o diário não me trouxeram paz. Pelo contrário, parecia que quanto mais eu descobria, mais o peso daquela casa se tornava insuportável. Passei horas relendo os textos, tentando encontrar algo que explicasse a conexão entre a tragédia daquela família e o que estava acontecendo comigo. Mas o que mais me perturbava era como aquelas palavras pareciam falar diretamente com minha própria história. Naquela noite, decidi encarar o quarto de hóspedes novamente.
Sentia que algo estava preso ali, algo que precisava ser confrontado. Levei o diário comigo, como se ele fosse uma espécie de proteção contra o que quer que estivesse esperando. A atmosfera do quarto parecia ainda mais opressiva. O ar era denso, difícil de respirar, e o frio era mais intenso, mesmo com a janela fechada. Enquanto folheava o diário, algo me chamou a atenção, uma página que parecia colada às outras. Com cuidado, descolei o papel e encontrei um desenho rudimentar. Era a silhueta de uma criança. O traço era fraco, quase como se o autor tivesse hesitado em fazer o desenho. Mas o que mais me perturbou foi o que estava escrito embaixo. Ela só quer que você escute. Uma onda de calafrios percorreu meu corpo, e então ouvi novamente: Papai. A voz era mais forte agora, mais clara do que nunca. Não era um sussurro, mas um chamado direto, vindo de todas as direções. Fechei os olhos, tentando controlar a respiração, mas, quando os abri, vi algo que fez meu coração quase parar. As paredes estavam cobertas de palavras. Não estavam lá antes, eu tinha certeza. Mas agora, cobriam cada centímetro da superfície. Palavras e frases escritas de forma apressada, com caligrafia instável. Algumas eram incompletas, outras repetitivas, mas todas carregavam a mesma angústia. Por que você não me ouve? Estou aqui. Por favor, me ajuda. Minhas pernas enfraqueceram, mas me forcei a ficar de pé. A voz de Clara ecoava, e eu sabia que não podia continuar fugindo. Estou aqui, Clara, eu disse, minha voz saindo rouca. Eu estou te ouvindo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por um momento, pensei que tudo havia parado, que o peso da casa havia se dissipado. Mas então senti uma brisa gelada passar por mim, e a voz voltou, desta vez suave, quase como um sussurro ao meu ouvido. Eu sabia que você viria. Olhei ao redor, procurando pela fonte, mas a voz parecia vir de dentro de mim, como se estivesse enraizada na minha própria mente. As luzes piscaram, e a porta do quarto se fechou com um estrondo. Meu coração disparou, e por um instante eu pensei em correr, fugir daquela casa e nunca mais voltar. Mas algo mais forte me manteve ali. Uma sensação de que, por mais aterrorizante que fosse, eu precisava enfrentar aquilo até o fim. Clara, murmurei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estou aqui. As paredes pareciam tremer, e o quarto foi tomado por um som grave, como um lamento vindo das profundezas da casa. Eu não sabia o que iria acontecer, mas sabia que não havia mais volta. O que aconteceu a seguir foi algo que eu não conseguia descrever com palavras. O quarto de hóspedes, que antes parecia um simples cômodo da casa, agora estava transformado. As paredes tremiam, e uma energia densa se formava no ar, como se o próprio espaço estivesse vivo e reagindo à minha presença. A sensação de que eu não estava mais sozinho tomou conta de mim com força. Fiquei parado no centro do quarto, observando as palavras escritas nas paredes, tentando entender o que aquilo tudo significava. As frases se repetiam em uma espécie de mantra de sofrimento. A escrita era distorcida, os traços nervosos como se alguém tivesse tentado desesperadamente se comunicar, mas sem conseguir. O som de uma respiração pesada soava no ambiente, e eu sabia que não estava sozinho ali. O medo me paralisava, mas uma força inexplicável me mantinha preso àquele lugar. Sabia que precisava continuar, que tinha que entender o que a casa queria de mim. Quando toquei a parede, uma sensação elétrica percorreu meu corpo, e as palavras começaram a se mover, a se rearranjar como se estivessem vivas. Eu estava vendo a história ser reescrita diante de mim. Papai, a voz de Clara, mais uma vez, ecoou, mas agora não era mais uma súplica. Era uma afirmação, como se ela estivesse tentando me guiar. Eu sei o que aconteceu, murmurei, tentando me convencer. Eu sei o que você quer. A luz da lâmpada do teto piscou novamente,
e um retrato se materializou na parede, como se fosse projetado pela própria casa. A imagem mostrava uma criança, e a semelhança com Clara era inconfundível. Mas ao lado da criança, havia uma figura sombria, uma silhueta indistinta, que eu não consegui identificar. No fundo, a casa, a mesma casa onde eu estava agora, estava representada com um ambiente de terror e decadência, em uma pintura que parecia pulsar com uma energia maligna. Por que você não me deixou ir? A voz de Clara novamente, mais forte, mais insistente, como se me chamasse para um destino inevitável. Foi nesse momento que as peças começaram a se encaixar. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não queria aceitar. A casa, aquele lugar que agora eu chamava de lar, estava carregada com o sofrimento de uma tragédia antiga. Uma tragédia que eu estava destinado a reviver. No diário, as palavras do autor indicavam que algo de terrível havia ocorrido ali. E agora, eu entendia que aquele algo não era apenas uma lembrança sombria. O passado estava preso dentro das paredes, e não iria deixar ninguém partir enquanto não se fosse ouvido. A casa não era apenas um espaço físico, ela era uma prisão. E eu, como todos antes de mim, estava aprisionado ali, condenado a reviver a dor de quem já se foi. O espírito de Clara não estava buscando vingança. Ela queria ser ouvida, mas não era a única. O sofrimento de todos os que passaram por aquela casa ainda pairava no ar, como um eco distante que se recusava a ser apagado. A porta do quarto se abriu sozinha, e o frio se intensificou. Eu estava pronto para enfrentar o que fosse necessário, mas agora sabia que não seria um simples confronto. Eu não estava apenas lutando contra os ecos do passado, mas contra o próprio peso da casa, que se alimentava da dor e da perda. E a cada momento que passava, ficava mais claro: eu nunca poderia escapar. O ar estava espesso, quase insuportável. A casa, com sua energia opressiva, parecia estar aguardando algo, esperando que eu tomasse uma decisão. As paredes continuavam a sussurrar, mas agora eram mais claras, mais definidas. Cada palavra escrita nas superfícies da casa parecia ser uma parte do quebra-cabeça que eu precisava montar, uma peça que se encaixava no grande mistério que me envolvia. O retrato da criança ainda estava ali, fixado na parede, uma lembrança constante do que estava em jogo. Mas agora eu sabia que não era Clara apenas que estava presa ali. Havia outros espíritos, outras presenças que, como ela, estavam à espera, presas na casa, incapazes de encontrar a paz. O espírito da criança não era uma entidade isolada. Ela estava entrelaçada com os outros, com todos aqueles que haviam sofrido ali, todos aqueles que a casa havia absorvido. E, com isso, as perguntas começaram a surgir. Quem mais estava preso naquelas paredes? E o que havia acontecido com todos eles? O que eu estava realmente enfrentando? A resposta veio quando olhei para o diário mais uma vez. O autor, tão perdido e perturbado quanto eu, descrevia algo ainda mais sombrio. Ele mencionava uma presença, uma figura sombria que acompanhava a família desde os primeiros dias na casa. Não era uma simples presença, mas uma força, uma entidade que parecia se alimentar da dor e da perda de cada morador. E, ao longo dos anos, essa força havia crescido, tornando-se mais forte, mais impossível de ignorar. É ela, eu disse para mim mesmo, tentando entender. É a casa. Ela está viva. A lâmpada do corredor piscou novamente, e o som do vento que batia na janela se intensificou. Mas, desta vez, eu não hesitei. Eu sabia o que tinha que fazer. O que, de alguma forma, Clara me havia pedido para fazer. Dei um passo para frente, atravessando o quarto de hóspedes e indo até o fundo do corredor. Era lá, no fundo da casa, onde o coração do mistério batia mais forte. A porta da velha sala de estar estava entreaberta, e uma escuridão densa emanava dela. Sem pensar, empurrei a porta e entrei. A sala estava diferente agora. As sombras se moviam,
não de maneira natural, mas como se estivessem vivas, respirando, esperando. A figura sombria estava ali, mais presente do que nunca. Eu podia senti-la, e ela me observava, esperando minha reação. Eu estava no centro da batalha, no epicentro da luta entre a dor e a libertação. Eu vou te ouvir, falei em voz baixa, mais para mim do que para a presença. Eu vou libertar todos vocês. A casa estremeceu, como se sentisse o peso das minhas palavras. E, então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. As vozes aumentaram, misturando-se em um coro de lamento. As sombras dançaram nas paredes, e a casa pareceu se contorcer, como se estivesse se preparando para engolir tudo ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, uma luz fraca começou a brilhar, surgindo de um canto da sala. Não era a luz normal. Era algo etéreo, quase espiritual. Era clara, ou, mais exatamente, sua essência, sua presença, tentando se libertar. Com um último esforço, eu me aproximei da fonte de luz, tocando a parede onde ela surgia. A casa tremeu mais uma vez, mas dessa vez de uma forma diferente. Era como se tudo estivesse prestes a ser resolvido, como se o ciclo estivesse finalmente prestes a ser quebrado. E então, com um som surdo, a casa pareceu expirar. O peso nas minhas costas desapareceu, e o silêncio se instaurou. Clara não estava mais lá. A presença sombria se dissipou. E eu, por fim, estava livre. Ou, ao menos, achava que estava. Mas, enquanto saía da casa, uma última voz ecoou na minha mente, suave e distante. Eu sabia que você viria. Você me ouviu. E, por um breve momento, eu quase pensei que poderia ver Clara, sorrindo, finalmente em paz. Voltar para a cidade onde cresci nunca foi uma ideia que me agradou. Se dependesse de mim, a última lembrança que teria deste lugar seria a da minha partida, anos atrás, com uma mala velha e a promessa de nunca mais olhar para trás. Mas ali estava eu, dirigindo pelas estradas desertas que levavam à cidade, com um vazio estranho crescendo no peito. A chegada foi inquietante, para dizer o mínimo. O portão de boas-vindas, que antes ostentava um letreiro enferrujado com o nome da cidade, agora estava coberto de ervas daninhas. As ruas principais estavam vazias. Nenhuma criança brincando, nenhum som de passos apressados ou vozes animadas. Apenas um silêncio sufocante, como se o lugar estivesse segurando a respiração. Reconheci algumas fachadas de lojas antigas, mas elas pareciam mais abandonadas do que nostálgicas. As janelas estavam fechadas, as portas trancadas. O tempo parecia ter se arrastado para esta cidade e se recusado a seguir adiante. Era como se eu tivesse entrado em um retrato desbotado da minha infância. Minha mãe não morava mais na casa onde cresci. Depois que meu pai morreu, ela se mudou para uma casa menor, mais perto do centro da cidade. Não tínhamos nos falado muito desde então. Agora que ela se foi, restava a mim lidar com as memórias e o peso de não ter estado presente. Enquanto estacionava o carro em frente à capela onde aconteceria o velório, uma sensação estranha tomou conta de mim. O silêncio lá fora parecia mais espesso, quase tangível. Quando fechei a porta do carro, o som ecoou mais alto do que o normal. Eu respirei fundo e segui em direção à porta. O cheiro de flores envelhecidas me atingiu assim que entrei na capela. Havia poucas pessoas presentes, todas reunidas em pequenos grupos espalhados pelo salão. Eu as reconhecia vagamente, rostos familiares, mas apagados pelo tempo. Elas não falavam, apenas murmuravam entre si, mas mesmo isso parecia errado. Era quase como se os sons não conseguissem preencher o espaço vazio ao nosso redor. A urna estava no centro, envolta por coroas de flores. Minha mãe sempre dizia que odiava cerimônias grandiosas. Ver aquele arranjo modesto parecia apropriado, mas também triste. Não havia celebração da sua vida ali, apenas uma despedida apressada. Me aproximei,
hesitante. Olhar para ela, mesmo que agora imóvel, parecia uma tarefa monumental. Eu não tinha certeza se merecia estar ali. Fazia anos que não nos víamos, e, mesmo quando nos falávamos, nossas conversas eram pontuadas mais por silêncio do que por palavras. Enquanto observava o caixão, algo estranho aconteceu. Não era apenas o silêncio ao meu redor. Havia um som distante, quase imperceptível, vindo de dentro. Um murmúrio fraco, como se alguém estivesse sussurrando. Dei um passo para trás, sentindo o estômago revirar. Olhei ao redor, mas ninguém parecia ter notado. As poucas pessoas na sala permaneciam inertes, com os rostos voltados para o chão ou para os cantos da capela. Tentei me convencer de que era apenas o nervosismo ou minha mente pregando peças. Mas o som voltou, mais forte dessa vez. Um murmúrio baixo, insistente e impossivelmente próximo. Daniel. O nome foi sussurrado, claro como o toque de uma mão no meu ombro. Virei bruscamente, mas não havia ninguém atrás de mim. Eu saí da capela quase tropeçando nos degraus. O ar frio da noite me recebeu como um tapa no rosto, mas não consegui respirar direito. Ainda ouvia aquele sussurro reverberando na minha cabeça. Daniel. Era impossível. Apenas o eco de minha própria culpa, repetindo o que eu não queria ouvir. Enquanto tentava recuperar a compostura, uma voz suave quebrou o silêncio. Você viu, não viu? Olhei para o lado e lá estava ela, Clara, uma vizinha idosa que eu mal lembrava. Pequena, com cabelos brancos presos em um coque frouxo, seus olhos pareciam carregar o peso de décadas de histórias não contadas. Eu vi o quê? Balbuciei, tentando soar mais firme do que me sentia. Clara sorriu de um jeito que fez minha espinha gelar. Não havia alegria naquele sorriso, apenas a resignação de alguém que sabia algo terrível. Sua mãe sabia que você viria. E deixou isso para você. Ela estendeu uma pequena caixa de madeira, desgastada, mas bem cuidada. Hesitei antes de pegá-la. A madeira estava quente ao toque, como se tivesse sido segurada por muito tempo. O que é isso? Respostas, disse ela, simplesmente. Seus olhos, fixos nos meus, pareciam implorar por algo que eu não conseguia decifrar. Mas leia com o coração aberto, Daniel. Nem tudo que está lá é fácil de aceitar. Antes que eu pudesse responder, ela já estava se afastando, sumindo nas sombras da rua. Fiquei parado ali por um momento, segurando a caixa e sentindo o peso do que ela poderia conter. De volta ao carro, coloquei a caixa no banco do passageiro. Ela parecia pulsar com uma presença própria, como se estivesse viva. A curiosidade e o medo travaram uma batalha dentro de mim enquanto dirigia para a casa que um dia chamei de lar. A casa parecia menor do que eu lembrava. Cada parede, cada móvel carregava um peso invisível. O cheiro familiar de madeira antiga misturado com poeira me envolveu assim que entrei, trazendo à tona memórias que eu preferia deixar enterradas. Mas não era momento para nostalgia. Tudo o que eu queria era respostas. Coloquei a caixa sobre a mesa da cozinha e, depois de um longo momento de hesitação, abri-a. Dentro, um feixe de cartas, todas cuidadosamente dobradas e amarradas com uma fita azul desbotada. Reconheci a caligrafia imediatamente. Eram dela. Peguei a primeira carta, com as mãos tremendo levemente, e a desdobrei. As palavras pareceram saltar da página. Daniel, meu filho, escrevo porque sei que talvez nunca tenha coragem de dizer tudo isso em voz alta. Se você está lendo esta carta, é porque não estou mais aqui. E talvez, enfim, seja o momento de você ouvir o que nunca consegui expressar. Você sempre foi o meu mundo, mas também o meu maior desafio. As palavras eram um misto de amor e mágoa, um espelho de tudo que nunca discutimos. Ela falava sobre o quanto eu a fizera sentir orgulho, mas também sobre o vazio que ficou quando fui embora. Era como se cada frase fosse uma acusação gentil, mas ainda assim cortante. Enquanto lia, senti algo estranho. Uma presença. Virei a cabeça rapidamente em direção ao corredor. Lá estava,
Uma sombra indistinta no canto, imóvel. Pesquei, e ela desapareceu. Voltei os olhos para a carta, tentando ignorar o calafrio que percorreu minha espinha. Mas a sensação de estar sendo observado persistia. De repente, ouvi um som abafado vindo do corredor, como passos arrastados. Deixei a carta sobre a mesa e caminhei lentamente até lá. A luz do corredor piscou, lançando sombras instáveis nas paredes. Quem está aí? Minha voz soou mais fraca do que eu esperava. Nenhuma resposta, mas algo se moveu no canto do meu olho. Desta vez, a sombra parecia mais próxima, mais definida. Não era apenas uma sombra, mas uma forma. Eu recuei para a cozinha, pegando outra carta como se aquilo pudesse me proteger. Mal sabia que cada uma delas traria não só palavras, mas algo ainda mais sombrio junto com elas. Voltei para a mesa, a respiração acelerada. A segunda carta estava ali, me chamando. Senti que lê-la era minha única opção, como se fosse o único caminho para enfrentar o que estava acontecendo. Meus dedos hesitaram antes de soltar a fita e abrir o papel. Daniel, eu nunca quis que você sentisse que precisava carregar o peso do mundo sozinho. Quando seu pai morreu, eu sabia que estava me afogando na minha dor e não conseguia te alcançar. E quando você decidiu partir, eu entendi. Não aceitei, mas entendi. Cada linha parecia mais difícil de ler, como se as palavras carregassem uma força própria. Minha mãe descrevia seus arrependimentos de forma crua, expondo quanto eu a deixará em silêncio ao longo dos anos. Uma dor silenciosa ecoou em meu peito, uma culpa que eu sempre evitara confrontar. O ar na sala pareceu mudar de repente, ficando mais pesado. Olhei para cima e, desta vez, vi. A sombra não estava mais à distância. Ela estava no meio do corredor, imóvel, mas de alguma forma pulsante. O que você quer? Minha voz saiu trêmula. A sombra não respondeu, mas eu sabia. Ela era mais do que uma manifestação aleatória. Era um reflexo de algo. Um pedaço de mim que eu preferia ignorar. Voltando os olhos para a carta, as palavras continuaram a pesar. Eu sempre esperei que você voltasse, mas sabia que não tinha o direito de pedir. Você seguiu em frente, e eu fiquei presa ao que fomos um dia. Enquanto lia, a sombra começou a se mover. Não em direção a mim, mas para o teto, crescendo e se espalhando como uma mancha. A luz piscava de forma frenética, e um som baixo, quase como um lamento, encheu o espaço. Puxei outra carta, como se instintivamente soubesse que a única forma de parar aquilo era continuar. Cada carta parecia liberar algo, uma sombra diferente, representando um momento específico do nosso passado. A discussão quando anunciei que partiria, as vezes em que ignorei suas ligações, e o silêncio crescente entre nós. Era como se minha mãe tivesse deixado suas palavras para me obrigar a olhar para tudo que negligenciei, e as sombras eram a materialização do meu arrependimento. Senti uma lágrima escorrer enquanto lia o final da terceira carta. Apesar de tudo, eu só queria que você soubesse. Eu nunca deixei de te amar. As sombras ao meu redor pareciam pulsar com essa última frase, como se estivessem esperando algo. A sala estava sufocante. As sombras pareciam se agitar ao meu redor, ganhando forma e se movendo como se tivessem vida própria. Fechei os olhos, tentando controlar a respiração. Mas quando os abri novamente, percebi que não estava mais sozinho. No canto da cozinha, próximo à janela, a silhueta de uma mulher começou a se formar. Não era apenas uma sombra, era algo mais definido, mais real. E ainda assim, impossível. Mãe, minha voz saiu baixa, quase inaudível. Ela não respondeu. Seus contornos eram indistintos, mas havia algo nos seus olhos, ou onde seus olhos deveriam estar, que me congelou. Não era raiva, nem tristeza. Era algo que parecia misturar ambos, como um reflexo daquilo que ela não teve tempo de dizer em vida. Me afastei para o corredor, e foi quando vi. O espelho antigo, que minha mãe sempre manteve no final do corredor, refletia algo diferente. Não era apenas a minha imagem. Era a minha mãe,
mas não como a lembrava. Seu rosto estava marcado pelo sofrimento, os olhos fixos em mim, carregados de expectativa. "O que você quer de mim?" perguntei, a voz trêmula. No espelho, seus lábios se moveram, mas sem emitir som. Era como se ela estivesse tentando dizer algo, mas as palavras estivessem presas. Olhei para a caixa na mesa e soube o que precisava fazer. As cartas. Elas eram a chave. Cada uma delas parecia trazer à tona algo que estava preso, algo que ela não conseguirá enfrentar em vida, e algo que eu precisava enfrentar agora. Com o coração pesado, voltei para a mesa, ignorando o olhar persistente no espelho. Peguei a próxima carta, sentindo o peso das sombras ao meu redor. Com a próxima carta nas mãos, senti a textura áspera do papel, como se ela carregasse o peso de todas as palavras não ditas, todos os sentimentos reprimidos. Respirei fundo antes de desdobrá-la, meus dedos tremendo levemente. Eu sabia que ela teria mais a dizer, que não seria fácil. Mas sabia também que precisava ouvir. "Daniel, eu sei que você sempre se perguntou por que não lutei mais por nós, porque deixei você partir como se nada importasse. A verdade é que eu estava tão tomada pelo medo de te perder, que acabei te afastando. Tive medo de que você me visse como um peso, e te fazer sentir culpa foi a última coisa que eu queria." As palavras estavam cheias de dor e arrependimento. Minha respiração ficou mais pesada à medida que eu as lia. Como pude ser tão cego? Como não percebi que as cicatrizes que eu carregava também afetaram ela? A carta continuava. "Eu sabia que não podia te prender aqui. Você tinha o direito de seguir sua própria vida, de se afastar de mim, se fosse necessário. E no fim, foi exatamente isso que aconteceu. Mas o que eu nunca te disse, Daniel, é que a minha culpa, a minha solidão, não foi por causa da sua partida. Foi por nunca ter conseguido te mostrar o quanto te amava. E nunca vou poder te pedir desculpas por isso." Eu fechei os olhos, sentindo um nó na garganta. Não eram apenas palavras sobre minha mãe. Era sobre nós dois, sobre tudo que ficou sem ser dito entre nós. Aquele silêncio que sempre nos separou agora estava ecoando em minha mente, pesado e insuportável. As sombras ao meu redor começaram a se mover novamente, mas desta vez não de forma ameaçadora. Elas estavam mais suaves, quase como se estivessem se desfazendo. Cada linha que eu lia da carta parecia dissipar um pouco daquela presença, como se, ao entender a dor dela, eu estivesse liberando tanto a mim quanto a ela. Quando terminei de ler, a sombra que antes parecia tão concreta agora era apenas uma mancha difusa no canto da sala. A presença de minha mãe, no espelho e em meus pensamentos, já não era tão angustiante. Pus a carta de lado e olhei para o espaço em volta. As sombras se foram. O silêncio não era mais uma prisão, mas uma paz dolorosa. Eu sabia que, embora o perdão não tivesse sido explícito, havia uma espécie de resolução ali, uma liberação que eu não esperava. Eu não tinha mais como mudar o passado, mas, talvez, tivesse encontrado uma maneira de seguir em frente, levando comigo o que restou de amor entre nós. Eu olhei pela última vez para o espelho, onde a imagem de minha mãe ainda estava refletida, mas agora com um olhar mais sereno, como se ela finalmente tivesse encontrado paz. E, talvez, fosse isso que eu precisava. Aceitar que, às vezes, o perdão não vem da forma como imaginamos, mas de um simples entendimento. Fechei a porta da casa, deixando-a para trás, levando comigo apenas as lições e as memórias, mas, mais importante, a liberdade de finalmente poder seguir em frente. A câmera está ligada. Ou melhor, deveria estar. Não sei mais, se ainda sei o que é estar em sintonia com o que está ao meu redor. Quando ela me pediu para fazer isso, eu não sabia. Não sabia o que esperar. Não sabia como seria viver sem ela. E, agora, ao olhar pela lente, tudo que vejo é vazio. Ou talvez não. Talvez seja mais uma tentativa de preencher um buraco, de entender, de mostrar para o mundo que ainda sou alguém, mesmo que não me sinta assim. O documentário começou com uma ideia simples: mostrar o processo de luto.
Um relato cru de como a dor da perda se infiltra na vida das pessoas e como elas tentam lidar com ela. Eu não sou a primeira pessoa a perder alguém, mas ainda assim, cada dia parece uma eternidade sem Clara. Ela morreu em um acidente de carro há 6 meses, e, desde então, nada parece ter o mesmo sentido. Às vezes, sinto como se estivesse atravessando uma neblina densa, onde as memórias são as únicas coisas nítidas. E, ainda assim, até essas memórias estão começando a se desfazer, como se eu estivesse tentando agarrar algo que escorre entre meus dedos. Por que um documentário? Não sei. Talvez eu precise fazer isso para entender, para que outros possam entender o que se passa por minha cabeça. Clara sempre acreditou que eu deveria ser um cineasta. Acreditava tanto nisso que me fez prometer que documentaria qualquer história importante. E eu prometeria qualquer coisa, especialmente quando ela me sorria daquele jeito que só ela sabia sorrir. É isso, então. Este é o meu projeto, a minha tentativa de capturar o que resta de nós dois. E, se eu for honesto, talvez isso me ajude a encontrar algo que se pareça com paz. Por agora, no entanto, só vejo a câmera e o vazio. Eu passei os primeiros dias filmando como se estivesse em um transe. Não era sobre encontrar respostas ou mesmo contar a minha história. Era mais como uma tentativa de fixar as coisas, de fazer com que o mundo visse o que eu estava vivendo. Quando liguei a câmera pela primeira vez, eu pensei que seria fácil. Afinal, estava apenas registrando momentos cotidianos, observando minha vida desmoronar em pedaços enquanto tentava fingir que estava tudo bem. A primeira filmagem foi no nosso apartamento. As coisas estavam praticamente como eu deixei, embora as memórias de Clara se espalhassem por todos os cantos. Aquelas pequenas coisas que você só percebe quando não tem mais ninguém para compartilhar o espaço. Um livro em cima da mesa de café, a xícara de chá ainda pela metade na cozinha, o vestido que ela costumava usar para ir ao mercado jogado sobre a cadeira. Eu filmei o apartamento inteiro, com a esperança de capturar algo, qualquer coisa que me trouxesse de volta aqueles dias felizes. Mas tudo o que eu via na tela parecia distante, como se alguém mais estivesse filmando. A câmera capturava um vazio, uma atmosfera fria que me fazia querer desligá-la a todo momento. Mesmo assim, eu continuei. Não sabia por quê, mas de alguma forma, continuar filmando me dava a sensação de estar mantendo algo vivo. Foi então que encontrei a fita. Estava misturada com outras gravações antigas, imagens de viagens que fizemos, aniversários, o nosso casamento. Mas essa fita era diferente. Eu não me lembrava dela. Na tela, Clara estava em pé na sala de estar, com aquele sorriso que sempre me tranquilizava, mas algo nela parecia fora do lugar. Ela olhava diretamente para a câmera, e não para mim. Aquilo me fez arrepiar. Na gravação, ela dizia algo que nunca tinha ouvido antes. Você vai entender, Lucas. Vai entender tudo, mas não agora. A voz dela parecia clara, nítida, mas o olhar estava diferente. Como se ela soubesse algo que eu não sabia. Algo que eu não queria saber. Por um momento, o ar na sala ficou pesado, e eu desliguei a câmera rapidamente, mas o som da sua voz continuou ecoando na minha mente. Como se ela ainda estivesse ali. Eu não lembro de ter gravado isso. E, mais do que isso, não sei o que ela quis dizer com aquelas palavras. O que ela queria que eu entendesse, porque parecia que ela estava falando comigo, mesmo estando tão distante. Agora, a única coisa que posso fazer é olhar para a tela, como se esperasse que ela me dissesse mais. Mas, em vez disso, tudo que sinto é o vazio que se espalha cada vez mais. A cada nova gravação, a sensação de estranheza aumenta. Não são apenas as palavras de Clara que parecem fora de lugar, mas os próprios momentos. Eu não me lembrava de ter filmado aquilo. A cena no parque, onde estávamos apenas curtindo o sol no início da primavera. A Clara estava sorrindo, como sempre, mas de uma forma distorcida. Ela olhava para a câmera, e não para mim, como se eu não estivesse ali. Ou talvez fosse o contrário. Eu estava vendo o que ela via? Eu tentei racionalizar, claro.
Pensei que talvez eu estivesse apenas vendo o que queria ver, procurando sinais em cada imagem. Mas então, no meio de uma gravação na praia, onde tínhamos ido em nossa lua de mel, algo completamente inesperado aconteceu. A gravação começou normalmente, o som da brisa do mar, Clara rindo, aquele instante perfeito, mas, de repente, as imagens começaram a falhar. As ondas, que normalmente quebravam suavemente na praia, começaram a desaparecer, e a imagem de Clara se distorceu. Ela estava me chamando, mas a voz dela não era a dela. Era uma versão distorcida, abafada, como se estivesse se comunicando através de uma parede espessa. Eu apertei o botão para parar a gravação, mas ela continuava. Clara se aproximava da câmera, ainda com aquele sorriso, mas algo estava errado. Ela estava me dizendo para não seguir em frente. Eu pausei a gravação e respirei fundo. O que estava acontecendo? Eu sabia que a dor do luto podia fazer você perder a noção do tempo, mas isso não parecia mais um reflexo da minha dor. Era como se eu estivesse assistindo a algo que não deveria ver, como se estivesse invadindo um espaço que não era mais meu. As noites começaram a ser mais longas. Eu passava horas revendo as gravações, tentando entender o que estava acontecendo. Comecei a perceber que, em muitas delas, Clara parecia não estar tão presente quanto eu pensava. Às vezes, ela estava olhando para mim com uma expressão distante, como se estivesse presa em um lugar que eu não podia alcançar. Outras vezes, ela não parecia nem mesmo se dar conta de que estava sendo filmada. Eu me vi cada vez mais obcecado, revendo as cenas repetidamente, tentando entender se aquilo tudo fazia parte do meu processo de luto, ou se havia algo mais, algo que estava além da minha compreensão. Mas quanto mais eu via, mais as imagens pareciam me dizer que Clara estava me alertando, me avisando para parar. E, no entanto, eu não conseguia parar. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Eu queria acreditar que tudo era apenas uma distorção da minha mente, mas a verdade era que, no fundo, eu sabia que algo estava se espalhando dentro de mim, algo que não podia ser explicado. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. As gravações, que antes pareciam apenas erradas, começaram a ganhar vida própria. Era como se Clara estivesse me chamando de volta, forçando-me a olhar para aquilo que, até então, eu preferia deixar de lado. Eu sabia que não deveria, mas a verdade é que, em algum lugar dentro de mim, eu sentia que precisava entender. Eu precisava entender porque ela estava me enviando essas mensagens, ou pelo menos tentar. Naquela noite, a gravação foi diferente. O vídeo começou com uma imagem tremida da sala, e então Clara apareceu, com os olhos fixos na câmera. Ela estava sozinha, mas o ambiente ao seu redor parecia distorcido, como se o lugar não fosse mais o mesmo. As paredes estavam mais escuras, o teto parecia mais baixo, e uma sensação de sufocamento começou a me envolver à medida que eu assistia. E, então, ela falou: "Lucas, você não está sozinho. Eu congelei." Era a voz dela, mas não como eu a conhecia. Estava baixa, arrastada, como se houvesse uma camada de eco ao fundo. Eu sabia que eu tinha ouvido isso antes, em uma gravação anterior, mas não queria acreditar que estava ouvindo aquilo de novo. E, naquele momento, tudo que eu sentia era uma pressão crescente no peito, como se o ar estivesse escapando de mim. "Você precisa vir até aqui", Clara disse. "Eu sei que você está vendo, Lucas. Não fuja." O vídeo continuou a se desenrolar, mas o que eu vi não era Clara. Não a Clara que eu conhecia, não a minha esposa. Era uma sombra dela. A luz parecia se distorcer em torno dela, e, por um segundo, achei que a imagem estivesse prestes a desaparecer, como uma ilusão que se desfaz na névoa. E então, como se tivesse sido uma projeção de minha própria mente, a tela se apagou por um momento e a gravação fez uma pausa. O som estava completamente distorcido, e eu não conseguia distinguir mais nada. A imagem de Clara sumiu, substituída por uma tela preta. O silêncio que ficou no ar era ensurdecedor.
Era como se tudo ao meu redor estivesse em pausa, congelado no tempo. Eu tentei desligar a câmera, mas não consegui. Algo me impedia de fazê-lo. Era como se a gravação tivesse uma força própria, como se Clara estivesse me forçando a assistir. Eu sabia que deveria parar, mas, de algum modo, eu não conseguia. A única coisa que eu podia fazer era observar, cada vez mais confuso e aterrorizado, à medida que a verdade começava a se formar na minha mente. Eu estava sendo chamado para um lugar que não existia. Ou existia. Não sabia. O que eu sabia, no entanto, era que não era mais sobre o luto. Era algo mais sombrio. Algo que ultrapassava qualquer explicação racional. E, embora a dor da perda ainda me consumisse, eu agora estava ciente de que havia algo muito pior à espreita. O que Clara queria que eu entendesse, o que ela estava tentando me mostrar, eu não sabia, mas uma coisa era certa: eu precisava ir até ela. Eu precisava seguir esse chamado. Eu não sei por que continuei assistindo, mas sabia que não podia parar. Algo dentro de mim, mais forte que qualquer lógica ou razão, me empurrava para seguir em frente. Clara estava me chamando. Eu tinha certeza disso agora. Não se tratava mais de um simples luto ou de uma tentativa de lidar com a perda. Não. Era algo mais. Algo além de mim. Eu comecei a sentir uma sensação de deslocamento quando revi a gravação daquela noite. A sala parecia diferente. As sombras não se comportavam como deveriam. Tudo estava ligeiramente fora de lugar, como se a própria realidade estivesse sendo distorcida. Eu me lembrei de algo que Clara sempre dizia: a realidade não é o que parece, Lucas. Existe muito mais entre o céu e a terra do que você imagina. Na gravação, ela não estava mais em nossa casa. O ambiente ao redor de Clara não era mais familiar. Eu não sabia onde estava, mas o que me causou um arrepio foi o olhar dela. Ela estava olhando para algo além de mim, como se estivesse vendo algo que não pertencia àquele lugar. Ela estava me esperando, mas o que me aguardava era impossível. Quando a gravação se aproximou do fim, Clara começou a andar lentamente, como se estivesse se afastando da câmera. E, de repente, a tela piscou. Quando a imagem voltou, ela já não estava mais na sala. Não estava mais em lugar algum que eu reconhecesse. Era uma escuridão total. O som da gravação ficou abafado e arrastado, como se houvesse uma pressão pesada em cima de mim, me impedindo de respirar. Lucas, ela sussurrou, e sua voz era quase imperceptível, mas eu podia ouvir claramente. Você precisa atravessar a linha, Lucas. Não há mais volta. O que ela queria dizer com isso, eu não sabia. Mas, naquele momento, algo dentro de mim gritou para não seguir. O medo se espalhou por cada fibra do meu ser. A sensação de que, se eu seguisse aquele chamado, algo irreversível aconteceria. Eu me afastei da tela, mas o som continuou, cada vez mais forte, como se eu estivesse sendo puxado para aquele lugar. Naquele instante, tive uma visão. Eu estava de volta à nossa casa, mas ela não estava mais lá. Clara não estava mais lá. As paredes estavam sujas, a luz piscava, e tudo ao meu redor parecia corroer-se lentamente, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. O vazio tomou conta de mim, e eu sabia que a morte de Clara não era o fim. Não era só uma despedida. Era uma transição. Algo que ela havia iniciado, algo que agora me envolvia. Eu não sabia o que fazer. Não sabia mais em quem confiar. Estava ficando claro para mim que tudo o que eu havia acreditado ser real estava se desintegrando diante dos meus olhos. As gravações, as mensagens, as palavras de Clara. Eu estava em um limiar, um ponto onde a realidade e o além estavam prestes a se fundir. Eu sabia o que eu tinha que fazer.
Eu não podia mais me esconder atrás da câmera. Clara não estava apenas tentando se comunicar. Ela estava me esperando, do outro lado. Mas seria eu capaz de atravessar essa linha sem perder a sanidade? Eu não tinha mais escolhas. Eu tinha que ir. A sensação de estar sendo puxado por algo além do que eu podia ver tornou-se incontrolável. Eu sabia que o que estava prestes a acontecer não tinha volta. A linha entre o que era real e o que não era já tinha sido ultrapassada. Clara me chamava, e eu não podia mais ignorar. Eu não sabia o que encontraria, mas uma parte de mim já estava desesperada para saber a verdade, não importa o preço. Fui até a sala, onde as gravações estavam espalhadas pelo chão. A luz estava fraca, como se tudo estivesse sendo consumido pela escuridão. O ar estava pesado, denso, como se a própria casa estivesse respirando comigo. Eu apertei o botão de gravação e, ao invés de ver o que costumava ver, a tela da câmera se iluminou com uma luz intensa. Eu pisquei, tentando ajustar meus olhos. E foi então que eu vi. No centro da tela, Clara estava ali, mas não como uma simples gravação. Ela estava no espaço, diante de mim, como se tivesse atravessado a linha entre os mundos. Ela parecia etérea, translúcida, como uma sombra que ainda se agarrava ao que restava do mundo físico. Os seus olhos, que antes eram tão cheios de vida, estavam vazios, sem alma. Mas quando ela olhou para mim, tudo ao meu redor começou a girar. Lucas, ela disse, e sua voz era clara, mais real do que qualquer som que eu já tivesse ouvido. Você não devia ter vindo. Eu senti um arrepio frio percorrendo minha espinha. Eu queria correr, mas o medo me paralisava. O que eu estava vendo não podia ser real. Mas a sua presença, aquela sensação de que ela ainda estava comigo, de que ela estava tentando me alertar, não podia ser ignorada. Ela se aproximou da câmera, e eu vi seu rosto se distorcer. A figura de Clara começou a desvanecer, tornando-se mais etérea, mais distante. O que eu estava vendo não era um eco do passado, mas uma manifestação de algo maior, algo além da morte. Clara! Eu gritei, sentindo a angústia apertar meu peito. O que você quer de mim? O que está acontecendo? Ela me olhou, e pela primeira vez desde o início dessa loucura, vi algo nos seus olhos. Não era dor, mas sim uma compreensão tranquila. Como se ela soubesse algo que eu ainda não entendia. Eu não posso voltar, Lucas, ela respondeu suavemente. Mas você ainda pode. Você ainda tem uma escolha. As palavras dela reverberaram em minha mente. O que ela estava dizendo? Que escolha? Não havia mais escolha. Não havia mais tempo. Eu já tinha cruzado a linha. Mas, quando olhei para o espaço onde Clara estava, algo começou a mudar. A tela da câmera começou a falhar novamente, a luz a piscar e a se distorcer, como se estivesse se desintegrando. A casa ao meu redor começou a se desfazer. As paredes, as portas, tudo estava ruindo. Eu queria voltar. Queria correr, fugir dessa loucura que eu havia chamado para minha vida. Mas, ao olhar para ela, uma parte de mim sabia que não havia mais volta. Clara não estava ali apenas para me chamar. Ela estava me libertando. Liberando-me da dor, da obsessão, da minha própria prisão. Ela não queria que eu ficasse preso nesse lugar. Ela queria que eu deixasse de buscar algo que nunca poderia ser encontrado. E então, a imagem de Clara desapareceu. A casa se desfez. A luz se apagou. O silêncio tomou conta de tudo. Eu acordei, ou pensei que acordei, em um lugar que não era mais o meu. Tudo ao meu redor estava quieto. Não havia mais nada. Só escuridão. E no meio dessa escuridão, uma única voz, suave e distante, sussurrou novamente. Você fez a escolha certa, Lucas. Agora, você pode descansar. E tudo ficou em silêncio.